A habilidade que a gente vai trabalhar hoje é F07MA16. Sempre lembrando que essa aula está lá no Aprender Sempre. Então, a gente extrai todo esse material com alguma eventualidade, né, algum ajuste que a gente faz. Mas essas aulas elas são extraídas do Aprender Sempre e os objetos de conhecimento, equivalência de expressões algébricas, identificação da regularidade de uma sequência numérica. Vamos começar, Vi? Bora. Vamos relembrar um pouquinho da aula de ontem? Então, vamos lá. As sequências numéricas, construídas por meio de uma regularidade ou padrão, podem ser expressas por meio de uma lei ou regra de formação. Bastante comum, né? A gente trabalhou ontem essa questão. A partir delas, podemos obter qualquer elemento dessa sequência, até aqueles mais distantes. Observe a seguinte sequência numérica: 6, 7, 8, 9, 10, 11 e por aí vai. Bastante conhecida, né? Essa dali fica boa, porque você já colocou ali, né? Mas eu já estava pensando. Mas ela não é tão bobinha, né? Porque na realidade ela começa onde? Na realidade ela começa no 6. Então, veja, observe que a partir do primeiro elemento, no caso ali, ó, o 6, os seus sucessores são obtidos somando-se à posição que o termo ocupa na sequência, sempre acrescido de 5. Então, veja, não é simplesmente uma sequência que você, 6, 7, 8, não. Existe uma regularidade, existe um padrão, existe um começo nela, existe uma definição, uma regra de matemática que faz com que ela funcione e que, a partir daí, você consiga determinar sempre o próximo termo. O que quero que você perceba? Que aqui, essa sequência, a gente está descrevendo ela por termos. Então, aqui temos o primeiro termo, perdão. Temos aqui caneta, né? Sem caneta não vai. Tá? Então, temos aqui ó, o primeiro termo, temos aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Então, o que você percebe? Que esse primeiro termo, ou elemento aqui, ó, ele é obtido como? Olha o 6. Ele é obtido somando-se a posição que ele ocupa na sequência mais quanto? Mais 5. E aí, perceba que a posição 1 mais 5 igual a 6. Ok? Segundo elemento, perceba que o segundo elemento, naturalmente, ocupa a posição 2. E quando a gente acrescenta o 5, a gente tem 2 mais 5, 7. Portanto, temos aí o segundo elemento. O terceiro elemento é obtido da mesma forma, colocando-se a posição que o termo ocupa, ou seja, a posição 3 mais 5, portanto, 8, quarto elemento da mesma forma, e aí ela vai se desenrolando por aí, a gente vai conseguindo descrever toda essa construção, toda essa sequência. Perceba que existe uma sequência formada a partir do que a gente chama de lei de formação, uma expressão algébrica mesmo. Né? A gente fala muito lei de formação lá no ensino médio, né? Que a gente trabalha um pouco a ideia de funções, essa coisa toda. Aqui, a ideia do material, ele frisa muito a questão da expressão algébrica para representar uma sequência numérica. Mas você pode usar lei de formação, regra de formação, enfim, tá? Sem muitos problemas. E aí o que acontece? Como que a gente vai descrever essa sequência, Vivi? Nós vamos descrever aqui o AN, ou seja, o próximo termo dessa sequência, sempre o próximo termo, AN, tá? Ele vai ser obtido como? Acrescentando a posição que esse termo ocupa, tá? Que a gente chama de N, com quem? Com 5. Ou seja, se eu quiser encontrar qualquer termo deles, professor, como que eu vou encontrar o sétimo termo? Eu vou colocar n igual a 7 mais 5. 7 mais 5, portanto 12. Então, essa regra, essa lei de formação, por que ele fala lei? Porque tem que ser obedecida para você construir a sequência. Então, a ideia basicamente é essa mesmo. Quando a gente trabalha com sequências numéricas e a identificação dessa sequência, você vai encontrar N, e aí a gente está falando de N, a ideia de infinito. Né? Você vai encontrar N situações, né, que nos levam a N representações algébricas. Para cada expressão algébrica, cada formação, cada sequência numérica, e aí é o grande desafio, é você identificar a regularidade, descrever o padrão matemático, a lei de formação que faz com que ela seja construída. Às vezes não é tão simples quanto
quanto parece. Então, a gente vai ter expressões, né, sequências que são fáceis de identificar e outras nem tanto. Então, a gente tem que ser muito cauteloso, tem que tomar muito cuidado quando faz essa análise. Quando você tem a lei de formação para você construir a sequência numérica, é bastante simples, não tem muito problema. Mas quando você vai ter o contrário, você tem a sequência numérica para identificar a lei de formação, aí isso exige de você um pouquinho mais de frieza. Tudo bem? Vamos continuar a ver. Bora. E o pessoal aí, como é que tá? Tá animado hoje ou tá frio? Tá, então todo mundo aqui participando. A professora Sônia, professor Manuel, estão sempre aqui conosco. Um É beijo pra verdade, vocês. a aula de matemática tem que ser legal, né? Às vezes a gente não consegue, mas a proposta é sempre construir uma aula que seja interessante para quem assiste, para quem participa, essa a ideia. Vamos para a atividade 1? Vamos lá? Bora. Tranquilo, né? O Giovanni, ele gosta muito de desenhar usando formas geométricas. Ele construiu a seguinte sequência de figuras. Veja, lembrando que essa aula foi extraída lá do Aprender Sempre. Então, aqui, ó, parece um trenzinho, né? Sei lá, alguma coisa que lembre o trenzinho. E aqui a gente tem as formas geométricas. O que a gente tem aqui, ó? Você tem a figura 1, ok? Temos aqui a figura 2 e temos a figura 3. Oh, mas o que isso tem a ver com sequência? Bom, se você olhar um pouquinho mais de atenção, tem tudo. Concorda? E aí, o que a gente quer que você faça? E, na realidade, nós vamos fazer junto, porque você não tem como descrever isso, tá? É para desenhar a sexta figura dessa sequência. Você tem alguma ideia aí, Viviane, para a gente construir? Eu estou vendo na imagem algumas coisas que repetem. Tenho que procurar o padrãozinho, né? Exatamente, né? Ontem comentaram no chat, mas você tem que explicar, né? Como que se desenvolve, qual que é o processo, tá? Então, é essa a ideia mesmo. Então, o que você observa? Tá? Desenhe a sexta figura dessa sequência. Vamos analisar aqui, Viviane. A primeira figura, ela tem quantos retângulos? Ela tem um trenzinho, né? É um trenzinho com duas rodinhas. Isso. Então, aqui a figura é formada por um retângulo e 2 círculos, concorda? Sim. Então, vamos analisar por parte. O pessoal que está assistindo a aula, os alunos aí. Tá? A primeira figura, eu tenho quantos retângulos? Um retângulo. A segunda figura? 2 retângulos. A terceira figura? 3 retângulos. Bom, eu imagino que a quarta figura, se obedece à sequência e obedece, ela vai ter 4 retângulos. Perfeito. 5 retângulos. Opa, então a gente já consegue definir o quê? Que a sexta figura ela vai ter 6 retângulos. Bom, então vamos analisar agora. Quantos círculos tem a primeira figura? 2. 2. A segunda figura tem 4. O dobro. A terceira, legal. A terceira figura, 6. O triplo. Bom, eu imagino que a quarta figura tenha 4 vezes o primeiro. Perfeito. 8. Portanto, aí a gente já cria todo o processo e podemos imaginar assim, ó. Olha lá, desenhei o carrinho aí, né? O trenzinho, né? De carga. E aí o que a gente percebe? Olha lá, um retângulo, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, isso aí a gente já tinha combinado, né? A gente já tinha descoberto, tá? E o número de rodinhas aí associadas ao círculo? 1, 2, tranquilo, essa figura já estava. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Perfeito. Tem aplausos? Eu achei bonito. Essa é a ideia, tudo bem? Então parece algo muito legal. Achei muito lindo essa. Legal, né? Então, a ideia parece muito simplória, parece muito infantil, mas a proposta é exatamente essa, né? Você fundamentar, entender qual é o processo de formação dessas sequências, que às vezes não são numéricas, às vezes não são algébricas, por vezes elas são geométricas, elas são visuais mesmo. A gente estava comentando outro dia, quando a gente faz testes psicotécnicos, aparece muito essa relação aí, né, de figurinhas, tal, aquela coisa. Então, são processos lógicos, né, que seguem um método aí para a gente identificar a construção delas. Tudo bem? Beleza. Próximo, vamos lá. Bom, atividade 1. Essa aí já é do pessoal, concorda? Bora. Tá. O Giovanni, a descrição é a mesma, gosta muito de desenhar usando formas geométricas e ele construiu a seguinte sequência de figuras, como a gente já descreveu anteriormente. Aí vem a pergunta. A 14ª figura dessa sequência possuirá quantos retângulos e quantos círculos, Viviane? Não é para falar. Combinado. 2 minutinhos e a gente já retorna. Até já. Vestido rojo y labios más bella al sonreír. Cuando yo te vi solo quería conversar, pero con tu baile me dejaste.
Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. Pasaron llevo en mi corazón. Late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel le toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo. Ella se vuelve loca cuando mi piel le toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo. Ella ritmo latino, ella quiere, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. Pasado llevo en mi corazón. Late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel le toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo. Ella se vuelve loca cuando mi piel le toca. Voltamos aqui, Osmar, com a Voltamos. participação de vários alunos. Eu destaquei aqui a Isabela, o Matheus Góes, a Rebeca Castro, Mariana Silva, entre outros, estão dizendo 14 e 28. Legal. Posso dar um recadinho antes de você ler mais um pouquinho? Da professora Manuela, convite. Reforcem o convite para os alunos lá da Escola do Programa de Ensino Integral Abílio Manuel, lá de Bebedouro, para a aula síncrona especial hoje, ao 12h30. 12h30. Valeu, Manuela. Vivi, mais algum? Acho que é o professor Manuel, né? Manuela. É a Manuela. É a Manuela? Ah, beleza. Manuela. Bom, tá aí o recado do professor para a Escola Abílio. Aula meio-dia, alunos. Legal. A professora Renata também estava aqui com a gente. Ela falou da construção lá, da lei de formação das progressões aritméticas. Nesse momento, a gente nem usa a ideia de progressão aritmética, mas já fundamenta, já cria os conceitos aí para o pessoal, quando chegar lá no ensino médio, trabalhar, tem a noção de progressão aritmética. Nesse momento, ainda não, né? Mas acaba dando os fundamentos, né? Entender o posicionamento dos termos, o valor numérico de um termo dentro da sequência. Então, essa é a ideia mesmo. Vivi, por dedução, a gente consegue. Desenhar, né, um carrinho aí com 14 é meio difícil. Mas aí, se na figura 1, tá, eu tenho um retângulo, na figura 2, 2 retângulos, na figura 3, 3 retângulos, eu imagino que na 14ª figura eu tenha 14 retângulos, tudo bem? Bom, se eu tenho 2 círculos na primeira figura, 4 na segunda, e aí falou aquilo, né, a relação de dobro. Perceba que aqui, ó, o número de círculos é sempre o dobro de número dos retângulos. Então, aí cria-se a comparação, aí, né, cria-se a relação entre elas. Olha, temos, então, portanto, 14 retângulos e 28 círculos sem muitos problemas. Beleza? Tem aplausos porque o pessoal acertou aqui. Ó. Olha. Parabéns aos acertos dos alunos aí. Muito bom. Vamos tocar? Bora. Olha lá, tá? Atividade 1, a descrição do problema é a mesma lá, o carrinho lá, né? Vai como é que chama isso, né? Que transporta, né? Nos trens tem muito isso aí. Eu esqueci o nome disso. Não é? Oi? Maria Fumaça, o Marcos está falando. Tem nada disso não. Tudo bem? Bom, qual a expressão algébrica representa a quantidade de formas geométricas, retângulos e círculos de uma figura qualquer dessa sequência? Aí já tem que parar um pouquinho. Perceba que a gente deu a ideia, né, construiu todo esse conceito de você analisar, né, a quantidade de retângulos e a quantidade de círculos, mas aqui a pergunta é outra, né? Qual a expressão algébrica? E a gente vai escrever essa expressão. Ah, professor, eu vou escrever a n igual a alguma coisa. Beleza. Tá, sem muitos problemas. Ah, mas eu não quero ser formal, eu quero escrever só algum valor. Pode, não tem problema nenhum também, desde que você compreenda qual a dinâmica, como que é o processo de construção dela. Então, o que a gente quer saber? Qual a expressão algébrica representa a quantidade de formas geométricas?
Tá? Ou seja, retângulos e círculos. Então, você tem que juntar as duas e pensar. Já está dando uma dica aí, ó, tá vendo? Retângulos e círculos. Analisa a figura como um todo, de uma figura qualquer dessa sequência. Aí já cria o processo de generalização. Perceba que a gente falou a figura 1, figura 2, 14ª figura, que a gente quer o quê? Uma forma, uma expressão matemática genérica que cria todo o processo para analisar qualquer uma delas. Então, é essa a ideia. Tudo bem? Vamos buscar a expressão algébrica que descreve qualquer termo dessa figura, considerando aqui, ó, retângulos e círculos. Mais 2 minutinhos e a gente já retorna, tá bom? Até já. Ô, Vivi, retornamos aqui, ó, a professora Alessandra está dizendo, ó, o professor Osmar vai muito rápido, não dá para tirar print, tá? Ou seja, ele não coloca a resposta para visualização. Vou falar com o nosso diretor, o Leandro, para deixar a resposta mais tempo aqui. Tá bom, Alessandra? Tá, obrigado. Vai, Vivi. E também tenho aqui, ó, um recadinho da professora Miriam, pedindo para vocês, por favor, fazerem as tarefas, aquela do aplicativo, do CMSP. Todas as disciplinas, depois que termina a aula, ou até no máximo o dia seguinte, posta uma atividade que conta presença, conta nota. O professor de vocês, aí titular, eles têm acesso de quem está fazendo e tem acesso a essas notas. Então, todo mundo para fazer, legal? E também você aprende. E aqui o pessoal, voltando à nossa resposta, o pessoal está dizendo 3N, ó, os alunos Elcio, Maria Eduarda, Heloísa, Tiago, Vitor, Guilherme, todos eles disseram 3N. Ali quem falou 3N matou a charada. Então tem aplausos, né? Aplausos para quem falou 3N. Aê! Porque se a gente analisar a primeira figura, a quantidade aqui analisando o quê? O retângulo e os círculos. Bom, eu tenho 3. Na segunda figura eu tenho 6, tá? Então o que você vai perceber? Né? Que essa formação aí das figuras geométricas, elas são múltiplas de 3, tá? E aí vamos subir a resposta, né? Perceba que a primeira figura tem 3 formas. A segunda tem 6, a terceira tem 9 e assim por diante. Bom, o que a gente percebe? Que a sequência é formada pelos múltiplos de 3. Então, o que a gente tem aqui? Ó, o AN, genericamente, é o enésimo termo, ou qualquer termo dessa sequência, será dado por quem? 3 vezes o N. Lembrando que esse N aí, o que é? A posição que o termo ocupa dentro da sequência numérica. E aí a gente cria a famosa generalização, né, Vivi? Se a gente for pensar, e a lei de formação, ela facilita isso. Né? Quantas figuras, quantas formas geométricas, né, eu vou ter lá na 10ª figura? Fácil, 3 vezes 10, portanto, eu encontrarei 30. Então, a ideia da criação da lei de formação é exatamente essa, né? Te dá a possibilidade de encontrar valores muito distantes, sem ter necessidade de você ficar descrevendo um por um. Então, é essa a ideia, é essa a proposta. Valeu, pessoal, que mandou aí o 3N. Leandro, dá um print, dá uma fixada aqui pra gente. Olha lá, beleza.